Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, estamos na quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 2 de outubro, celebramos a memória dos santos anjos da guarda. Na história da salvação, Deus sempre confia aos anjos o encargo de proteger os patriarcas, os seus servos e todo o povo eleito. Lembremos daquela passagem de Pedro, quando está na cadeia e é libertado por seu anjo. Também de que Jesus, para a defesa dos pequeninos, diz que os anjos deles veem sempre a face do Pai que está nos céus. Essa celebração dos santos anjos, ela foi introduzida no calendário romano no século XVII, em 1615. Então pensamos que os anjos do Senhor, que o bendizem, que o louvam, que o exaltam, guarde-nos e proteja-nos nessa caminhada tão difícil rumo ao coração de Jesus. Vamos escutar o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e amados, esse trecho de São Mateus nos faz refletir sobre a nossa ideia de grandeza. Os discípulos chegam para Jesus perguntando quem é o maior no reino dos céus. E isso aqui é uma pergunta que a gente também se faz de um jeito ou de outro, e todos nós queremos ser importantes de alguma forma, ser reconhecidos, ser notados. Mas Jesus, mais uma vez, inverte completamente a lógica do mundo. Ele chama uma criança, coloca essa criança no meio deles e diz que se a gente não se converter e não se tornar igual a essa criança, a gente não vai entrar no reino dos céus. E isso é muito forte. Jesus está dizendo que a grandeza do reino de Deus não é sobre status, poder, destaque, glória, etc., mas sobre simplicidade, humildade e confiança. E o que nos toca neste evangelho é que quando Jesus fala de se tornar como uma criança, ele não está falando de imaturidade, mas de coração puro. Ou seja, a criança é aquela que confia plenamente. A criança, ela é dependente. Ela não se acha autossuficiente, ela sabe que ela precisa dos outros, que ela precisa dos seus pais, que ela precisa dos seus responsáveis. E acho que aqui Jesus está nos convidando a ter essa mesma atitude diante de Deus. Reconhecer que nós somos pequenos, que nós precisamos dele em tudo e confiar como uma criança confia no pai ou na mãe. Depois ele fala algo ainda mais profundo. Quem acolher uma criança em meu nome, acolhe a mim. E olha que coisa linda isso, Jesus está dizendo que quando acolhemos os pequenos, os simples, aqueles que o mundo não dá muita importância, estamos acolhendo o próprio Cristo. E isso nos faz pensar que o reino de Deus não está nos lugares de poder, mas nos pequenos gestos de amor, nas pessoas que o mundo pode até ignorar, mas que para Deus essas pessoas são preciosíssimas. E no final do texto, Jesus diz: cuidado para não desprezarem nenhum desses pequeninos, pois os seus anjos nos céus contemplam sem cessar a face do meu Pai. Aqui vai um alerta para a gente nunca subestimar ou desprezar ninguém, especialmente aqueles que parecem menos importantes, porque aos olhos de Deus todos têm um valor imenso. Então aqui fica o convite, para que a gente se desarme de todo orgulho, de toda busca de reconhecimento e vivamos com a simplicidade de uma criança.
É nesse caminho de humildade e acolhimento que a verdadeira grandeza no reino de Deus se revela. Sejamos humildes e pequenos. Oremos. Ó Deus, que na vossa inefável providência vos dignais enviar os vossos santos anjos para nos guardar. Concedei que sejamos sempre defendidos pela sua proteção e gozemos eternamente da sua companhia. Por intercessão dos santos anjos da guarda, o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e sua mãe, Maria Santíssima.